E o Flamengo ganha de virada do Chelsea da Inglaterra e se classifica em primeiro colocado para as oitavas de finais. Eu vou falar sobre isso, vou falar do Cucurella, rapaziada, porque ele afirmou que se enfrentasse o Mengão novamente, eles iriam ganhar. E vou falar também do lateral direito Wesley, que estava sendo observado de perto pelos dirigentes do Chelsea. Então, rapaziada, sem muita enrolação, eu já peço para cada um de vocês, não pule esse vídeo, até porque o nosso Mengão ganhou ontem de virada, amassou o Chelsea. E eu tô aqui, né, galera, cumprindo o meu papel, trazendo tudo de informações do nosso Mengão para cada um de vocês. Bom, rapaziada, deixa eu começar mais esse vídeo falando do jogaço de ontem, da partidaça de ontem. Eu não tô falando do Chelsea, mas sim do nosso Mengão. E o que foi aquilo, né, galera? O Flamengo ganhou de virada, amassou o Chelsea, simplesmente humilhou o Chelsea. Eu falo uma coisa pra você, torcedor, e pra você também que não é torcedor rubro-negro, é que se o Flamengo jogasse todo o jogo aqui no Brasil, na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, assim como jogou ontem contra o Chelsea, podia entregar ali todas as taças pro Flamengo, até porque não tinha para nenhum outro clube, né, rapaziada? O Flamengo simplesmente engoliu o Chelsea, simplesmente não deixou ele jogar. O Flamengo sofreu um gol ali nos primeiros minutos do primeiro tempo. Porém, rapaziada, quando todo mundo ali pensava que o Flamengo iria abaixar a cabeça, que o Flamengo iria tomar mais gols do Chelsea, como eu vi ali, muita gente falando, o Flamengo, rapaziada, simplesmente surpreendeu todo mundo, tomou o primeiro gol numa bobeada ali do Wesley, que na hora, rapaziada, segundo o próprio Wesley ali falou, que pensou duas coisas, pensou em tocar pro Eric e pro Gai, e ao mesmo tempo pensou em dar um bicão pra frente, ou seja, nem fez uma coisa, nem fez outra coisa, simplesmente deu a bola ali pro Neto, jogador do Chelsea, o cara fez o gol. Mas isso, rapaziada, não abalou a postura do time do Flamengo. O Flamengo continuou jogando mais ainda, continuou sufocando o Chelsea, continuou colocando pressão no Chelsea da Inglaterra. Ou seja, a todo momento ali no primeiro tempo, eu sabia que o Flamengo iria fazer o gol. Eu sabia, eu confesso pra você, viu, rapaziada, não tô falando isso só porque o Flamengo ganhou, mas eu sabia, da forma que o Flamengo tava jogando e tava perdendo o jogo, eu sabia que o Flamengo a qualquer momento iria fazer um e a qualquer momento iria virar esse jogo. E foi isso que aconteceu, rapaziada. Ou seja, depois da bobeada do Wesley, todos os jogadores do Flamengo, principalmente o zagueiro Danilo, foi lá, conversou com o Wesley, mandou ele levantar a cabeça. E o Wesley, rapaziada, que naquele momento estava sendo bastante criticado por todo mundo, levantou a cabeça e simplesmente fez uma partidaça. Ou seja, o Wesley tá de parabéns, jogadores do Flamengo estão de parabéns e principalmente técnico Felipe Luiz tá de parabéns, tá fazendo ali um trabalho ali simplesmente absurdo dentro do Flamengo. Ou seja, segundo tempo começou, Flamengo foi pra cima do Chelsea da Inglaterra, conseguiu, rapaziada, fazer o primeiro gol, simplesmente numa substituição ali, que o técnico Felipe Luiz colocou o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, rapaziada, tava estrelado ontem, entrou, fez o primeiro gol ali do Flamengo, numa oportunidade que ele teve, né, rapaziada, empatando a partida. E o Flamengo simplesmente foi, a torcida do Flamengo simplesmente foi abaixo, apoiou o time. Com poucos minutos depois, se eu não me engano, 2 minutos depois, o Flamengo conseguiu virar o jogo, né, rapaziada, numa cabeçada de novo de Bruno Henrique, assistência pro zagueiro ali, Danilo. Ou seja, o técnico Felipe Luiz preferiu colocar o Danilo ontem como titular, tirou o Léo Ortiz, estava sendo bastante criticado, e o Danilo estava lá, né, rapaziada, no lugar certo e na hora certa, para virar aquele jogo pro Flamengo e colocar ainda mais fogo na lenha. Ou seja, rapaziada, naquele momento o Flamengo virou o jogo, tava de 2-1, e os jogadores do Chelsea, que começou ali batendo bastante, os jogadores do Chelsea, né, rapaziada, que desde o primeiro minuto ao último minuto estavam batendo nos jogadores do Flamengo, estavam simplesmente massacrando os jogadores do Flamengo com pancadas, e o juiz amarelão sequer ali não estava dando ali muitos cartões amarelos
No primeiro tempo, né, rapaziada, e no segundo tempo, depois que o Flamengo virou, depois que o Flamengo fez o 2-1, o jogador do Chelsea, que tinha acabado de entrar, simplesmente deu uma entrada criminosa ali, praticamente quase quebrando a perna do Ayrton Lucas. E na hora, rapaziada, o juiz deu cartão vermelho. Os jogadores do Flamengo foram mais ainda para cima dos jogadores do Chelsea. O Wallace Young, que tinha acabado de entrar, mérito do técnico Felipe Luiz, fez o gol ali que deu o resultado de 3-1 pro Flamengo. Ou seja, né, rapaziada, vitória monstruosa. E a gente mostrando que essa camisa aqui tem muito mais peso do que a do Chelsea da Inglaterra, que eles estavam se achando demais, né, rapaziada? Estavam de salto alto ontem, pensando ali que a qualquer momento iria fazer o resultado contra o Flamengo. E fora isso, rapaziada, depois do jogo, o Cucurella, jogador do Chelsea, foi pra coletiva e falou simplesmente isso, viu, rapaziada? Que se enfrentasse o Flamengo novamente, eles iriam ganhar. Dá uma olhada, rapaziada, no que foi que o Cucurella falou. Olha só. Após a derrota de 3-1 para o Flamengo pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o lateral esquerdo do Chelsea, Cucurella, falou sobre a atuação rubro-negra e a situação do time inglês no torneio. Eles tem um bom time, mas o momento é muito diferente para um time e para o outro. Não é desculpa, é realidade. Olha esse absurdo que esse cara vai falar. Olha só, rapaziada, dá uma olhada. O Cucurella também comentou sobre a possibilidade do reencontro em outra fase. Eles têm muito talento, mas acho que se nós enfrentarmos de novo em outro momento, podemos vencê-los. O jogador ainda lembrou que o Chelsea vem de uma temporada desgastante na Europa, enquanto o Flamengo está em ritmo de competição. Apesar disso, acredita que o time pode se recuperar. É brincadeira isso, né, não, rapaziada? A gente aqui tem muito mais jogos do que eles. Lá na Europa, a gente, rapaziada, vem de jogos ali no Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. E um cara vem dar uma desculpa dessa, rapaziada. O fato é, eles perderam, eles entraram para vencer o jogo, não conseguiram vencer o Flamengo. O Flamengo simplesmente amassou o Chelsea e o cara vem dar uma desculpa que se enfrentar o Flamengo de novo vai ganhar. Que tem jogos ali, tem muito mais jogos do que o Flamengo. Mentira, rapaziada, isso é mentira, até porque a gente sabe que aqui no Brasil é jogo por cima de jogo. O Flamengo vem ali de um caminhão de jogos, né, rapaziada? Joga em Copa do Brasil, joga em Brasileirão e joga em Libertadores. E um cara desse ali vem me falar em jogo, rapaziada. Um cara desse ali vem dizer que joga muito mais que o Flamengo. Amarelão, não sabe perder e é chorão. Mudando de assunto, rapaziada, e continuando ali falando de Flamengo, falando de Chelsea, até porque, segundo informações, durante o jogo de ontem, o Chelsea da Inglaterra procurou o Flamengo para negociações com o lateral Wesley. Olha só, rapaziada, durante a partida entre Flamengo e Chelsea, válida pelo Mundial de Clubes, né, rapaziada, segundo o jornalista Diogo Dantas, do jornal Globo, o Chelsea buscou informações sobre valores e condições para uma possível negociação com o Flamengo. O Flamengo, ciente do interesse, já trabalha com a possibilidade de venda na próxima janela de transferências pelo lateral Wesley. Internamente, o clube carioca estipula um valor que pode chegar a 40 milhões de euros. No entanto, está aberto a ouvir propostas menores, desde que os termos atendam às expectativas financeiras e esportivas. Ou seja, né, rapaziada, durante o jogo ali, segundo informações que eu apurei para vocês, é que os dirigentes do Chelsea chegaram ali nos dirigentes do Flamengo para saber mais informações sobre o lateral Wesley, né, rapaziada? Até porque, como todo mundo já sabe, o Wesley é interesse do Chelsea da Inglaterra, não só do Chelsea, mas como todos os outros clubes ali europeus. E segundo informações, a expectativa é que a diretoria do Flamengo comece a negociar o Wesley a partir de 40 milhões de euros, viu, rapaziada? Mudando de assunto, galera, deixa eu continuar aqui falando de Flamengo. Depois do jogo, o técnico Felipe Luiz falou sobre o lateral Wesley. Olha só, rapaziada, olha só. O que mais me deixou orgulhoso hoje é que meu lateral direito cometeu um erro, mas o time não sentiu a pressão. Continuou jogando, não abandonou a posição, tentou jogar por conta própria, seguiu jogando do mesmo jeito. Sabíamos que teríamos chances, porque tínhamos um jeito de jogar e seguir o caminho. Quando fiz as mudanças, o time começou a acreditar e ter pequenas chances antes do gol. Sabíamos que estávamos
bem no jogo, mantivemos a pressão alta e o Chelsea sentiu a pressão e consequência disso, né, rapaziada, foi que o Flamengo conseguiu fazer 3 gols em pleno ali segundo tempo, viu, rapaziada? Mudando de assunto, galera, e continuando ali, falando de Flamengo, falando da vitória rubro-negra. Deixa eu falar aqui, rapaziada, que depois dessa vitória, o Flamengo embolsou essa quantia. Olha só, rapaziada, o Flamengo garante mais de 41,33 milhões com a classificação às oitavas de finais da Copa do Mundo de Clubes. Ao todo, o Flamengo já ganhou 153 milhões de reais, viu, rapaziada? É por isso, galera, que eu falo ali que é bastante importante o Flamengo ganhar, é bastante importante o Flamengo passar de fase, ou seja, ganhou o primeiro jogo do Esperança, ganhou o segundo jogo do Chelsea, quando ninguém achava que o Flamengo iria ganhar, o Flamengo foi lá e ganhou, e já passou para as oitavas de finais, e primeiro colocado, esperando o resultado entre Bayern de Munique ou Benfica, viu, rapaziada? E com tudo isso, o Flamengo já embolsou 153 milhões de reais. Mudando de assunto, rapaziada, e deixa eu falar aqui de novo do técnico Felipe Luiz, porque ele falou ali, enalteceu, né, rapaziada, do Flamengo, e falou ali que aprendeu bastante com o JJ. Olha só, rapaziada, ele, Jorge Jesus, me ensinou muito. Taticamente falando, especialmente na defesa, me ensinou um jeito diferente de ver o jogo, de fazer uma pressão muito alta, claro, que eu tento copiar. Sempre que eu vejo algo bom, tento copiar e fazer meu time jogar do jeito que eu gosto. Ou seja, rapaziada, aquela pressão que o Flamengo tem de costume de colocar pressão ali na saída de bola do adversário, rapaziada, o próprio técnico Felipe Luiz falou e afirmou que aprendeu bastante com o Jorge Jesus, porém, ele também ali tem a forma dele de jogar, né, rapaziada? Ou seja, vamos aplaudir o Mengão, vamos, rapaziada, aplaudir os jogadores que mesmo perdendo pro Chelsea ali, não baixou a cabeça, né, rapaziada? Mostramos ali que a gente foi bastante superior e conseguimos ganhar e se classificar em cima dos ingleses ali. História que se repete, né, rapaziada? Você aí lembra? Bom, galera, eu vou ficando por aqui, mas eu quero agradecer a cada um de vocês de coração, viu, rapaziada? Muito obrigado por vir até o final do vídeo, dando aquela moral, se inscrevendo, ativando o sino de notificação e deixando o like. E você aí, que é flamenguista, só que ainda não se inscreveu no meu canal, rapaziada, eu peço por favor, galera, já se inscreve aí no canal, até porque o nosso Mengão passou de fase. Eu tenho certeza que você tá feliz da vida. Então, rapaziada, clica aí, já se inscreve no nosso canal, rapaziada, ative o sininho e senta o dedo no like. E é o que eu digo, viu, rapaziada? Se você se inscrever no meu canal, pode ter certeza que o Flamengo vai ser campeão do Mundial. Rimou, né, rapaziada? Afirma aí que rimou, galera. Valeu!